Universidade Central da Venezuela. Eu vou fazer aqui, vou conceder a palavra primeiro a Heloísa, porque o Corinthians já está lá na Venezuela, encontrou o Bidon lá, porque o Bidon estava lá disputando o Campeonato Sul-Americano, Sub-20, e vai pro jogo? Há informações que sim. Vi pelo Luiz Fabiani na Rádio Bandeirantes que o Bidon pode ser uma cara nova pro time do Corinthians, depois de muito tempo, né, que não jogou na temporada ainda, estava no Sul-Americano, fez um bom Sul-Americano, fez um gol, inclusive, que o Brasil, né, começou mal, 6-0. Mal pra cacete, né? Começou mal, começou péssimo. Até zoaram um pouco a base do Corinthians, porque tem muitos jogadores que já passaram pelo Corinthians e estão, né, o Felipe Longo e o Bidon são do Corinthians. Wesley, Pedro, o Moscardo, eles já jogaram no Corinthians ano passado. E zoaram bastante, né, em relação a isso, mas tem que mostrar que eles foram bem, conseguiram se reerguer e foram campeões. Bidon, pra você, é titular? Pra mim é 100% titular, ele dá outra cara pro meio campo. Garro. Monta seu Corinthians, Elo, vamos lá. Então, Hugo Souza, Mateuzinho mais, tem que ter um outro lateral direito, precisa de um lateral direito. Até para reserva, eu acho que o Mateuzinho, ele tá se lapidando, tá indo bem até no Corinthians, mas precisa urgentemente de um reserva. O Léo Maná jogou contra a Portuguesa, foi péssimo. Eu não gosto do Léo Maná. Acho que ano passado foi campeão da Copinha, fez uma boa Copinha, mas na final foi péssimo. Ou seja, em jogos grandes, ele some. Então, quando a gente precisa de um reserva, quando o Mateuzinho tá machucado, aconteceu alguma coisa, foi suspenso, o Léo Maná não consegue ser titular do Corinthians. Fica manca. Precisa de um lateral direito. Aí eu colocaria o André Ramalho e o João Pedro, que o João Pedro está indo muito bem. Inclusive o Choca. Inclusive, o Corinthians não tomou gols quando ele estava lá. Ele tomou um gol só quando ele esteve em campo. Quando esteve ele, Félix Torres, no jogo contra a Ponte Preta, não levou gol. E olha que o Félix Torres, para mim, eu sou muito crítica. Acho que não é um bom jogador, assim, a nível do Corinthians, talvez um reserva. Mas com o João Pedro equilibrou. Já o André Ramalho com o Kaká desequilibrou totalmente. Porque o Kaká realmente desequilibra todo mundo, né? Então, André Ramalho, João Pedro e Matheus Bidu. Eu sou mais fã do Bidu do que do Hugo. Quem jogou do sábado? Jogou o Bidu. Ele fez gol. Fez o gol, verdade. E falhou no gol da Portuguesa também. Aí no meio-campo, colocaria... É um pouco complicado. Ele faz, mas entrega. Corneta. Tá bom, mas... Eu colocaria o Martínez. Eu acho que ele tá fazendo um 2025 muito consistente. Até então, pode ser que... Né, ele não é tão bom jogador, mas acho conhece que a casa também, né? Tá na Venezuela, né? Jogo de amanhã. Pro jogo de amanhã, tá. Carrídio, Bidon e Garro, Memphis e Yuri. Pronto. É o time. Quem tá saindo, então, desse time aí, do que tá jogando no... O Tales. Mas eu sou muito fã do Tales. E eu acho que o Corinthians precisa de mais jogadores como o Tales. Porque acho que pra entrar num segundo tempo, só o Tales, às vezes, fica faltando alguém. O Romero é um bom jogador, sempre defendi ele, mas ele não é o suficiente. Acredito que precisa de mais um ponta como o Tales. E o Tales mas o Corinthians, o Corinthians, Elô, Sormani, tem um banco que não é tão ruim assim, ó. Não, então, eu não me conformo... Peraí, teu meio campo, desculpa, Sormani, você falou Bidon... Martínez, Carrídio também marcando um pouco. Carrídio e Garro. Carrídio e Garro, tá. Não tem condições. O Corinthians tem, mas o Corinthians tem, desculpa, tem Coronado no banco. O Corinthians tem o... Alex Santana, Coronado. Alex Santana, Charles... Não, Charles não, pelo amor de Deus, não fale sobre Charles. Tem o Thales Magno no banco. Coronado no banco. Romero, então, é isso que eu ia falar. Eu não me conformo com o desdém da torcida do Corinthians em relação ao Romero. Eu gosto muito do Romero. É um jogador subestimado pela própria torcida. É um cara que faz muitos gols decisivos, importantes. Não é que ele faz gol no Borrachinha Futebol Clube. Ele vai lá e faz gol importante. Fez contra o Flamengo. Vai lá em Porto Alegre, aqui no outro ano, o Corinthians também estava ameaçado para rebaixamento. Ganha de 1-0 do Grêmio em Porto Alegre. Com 1 a menos, quem faz o gol? O Romero. É um cara que sente que... Agora, como é que você põe ele de titular nesse time aí, Sormani? Você poderia... Não, você pode até deixá-lo no banco. Entendeu? Mas a torcida não valoriza. Olha ali, Flavinho. Olha um apito. Volta lá, João.
Volta na imagem anterior. Rapaz, cara. é um apito. Olha, é um apito! É um apitão. É um apito! Agora que eu estou vendo, eu nunca tinha reparado nisso. Maluco. Não, cara, é uma escultura, um apito, uma homenagem. Como apito? Chama O Apitão. Mas por quê? O apitão? Porque é um uma apito. homenagem ao grande nome do Corinthians em todos os Quem tempos. que é o grande nome? O Sócrates? É o apitão. O que tinha a ver o Sócrates com o apito? Olha, mas é demais. Mas vamos lá, vamos Mas continuar. então, Vamos- Flavinho, siga. voltando aí à vaca fria. Eu acho que o Corinthians tem um banco legal, cara. Eu acho que o Corinthians tem um banco legal. Porque banco melhor do que o do Corinthians hoje no futebol brasileiro, quem que tem? Flamengo. Tá, cita outro. Cita outro. O resto é tudo igual. O Flamengo é um time que... O Palmeiras hoje, por exemplo, o Fazincani vive reclamando, não tem um time titular. Quem dirá um banco de reserva. Quiçá banco. O São Paulo. São Paulo é a mesma coisa. O time do titular de São Paulo tem algumas capenga. opções no banco que você olha e fala, pá, ok, mas não é nada demais, mas tem, entendeu? Mas Então, peraí. Esse banco bom do Corinthians, vamos relacionar de novo. Thales Magno, Então, Thales Magno, o Romeu, o Coronado. Romero. o Romero, Coronado, mas Romero. o Coronado, ele ganha muito pro futebol que ele tá apresentando. É a minha Mas ele opinião. não tem sequência, Lô. Ah, mas Você viu a bola que ele meteu no Pedro Raul? Tava 2-2. Você viu no Pacaembu? Olha o banco bom. Cadê um centroavante bom? Porque estão falando que o Yuri Alberto vai ser vendido em julho. Eu tô muito preocupada. Tem um argentino bom lá no Palmeiras, lá se vocês quiserem buscar. Pelo amor de Deus. Ele consegue... Eu não sei. O Pedro Raul e o Flaco perderam gols parecidíssimos. Sim. O Pedro Raul colocou... Nossa, gente. Eu fiquei muito estressada. Eu estava no jogo, no Pacaembu. Isso, desabafe, Elô. Vai, aproveita. Use o Eu divã. estava Vai lá, no- Elô, se consagre. Nossa. Faça um áudio público, só que pro Corinthians. O Pedro Raul, ele consegue ser um dos piores dos últimos tempos no Corinthians. Como ele consegue perder 3 gols em questão de 10 minutos? É impossível. Eu acho que até o Hector, que o Hector é um coitado. Quando ele tá junto com o Pedro Raul, ele Ele é não coitado? toca na bola. Ele não toca na bola. Eu não Mas consigo ele é um falar... coitado por quê? Porque Peraí, você vai falar. não vai. Ele não toca na bola. bom Não isso. vi ele tocar na bola contra a Portuguesa. Não vi. O Hector entrou jogando contra a Portuguesa? Não. Não, ele entrou depois. Não, no entrou segundo tempo. depois no segundo tempo. E tava com o Pedro Raul, as bolas iam pra quem? Pro mais alto, né? Pra cabecear, pra fazer o gol. Lógico, né? Tava lá, chuveirinho na área. E ele perde toda vez. Duvido. Quando ele cortou, eu falei, não é possível que ele vai perder. Chuta errado. É desastrado. Tipo, não parece que treina. Ele não foi pra Venezuela, não foi relacionado. Não foi nem Tá relacionado. vendo? Aí já é uma boa notícia, Elô. É uma ótima notícia, Tá vendo? porque... Desculpa, eu tava falando com o Joãozinho. Qual dos dois que não foi relacionado? O- Pedro Pedro Raul. Raul. Pedro Raul. O Hector- Não foi. o O Hector Hector foi. foi. O Hector está relacionado. Agora, se o Corinthians perder o Yuri na metade do ano, aí de fato ele tem que ficar. Ele tem que se preocupar não vai com ser isso. o Pedro Agora, Raul substituto. nesse momento, o Yuri é jogador do Corinthians. É, O mercado fecha sim. agora dia 28. Sim. Entendeu? Vai contratar um jogador do nível do Pedro do Yuri pra ficar no banco. Não, Não. vai contratar Entendeu? ninguém agora. Não vai Não vai contratar. contratar ninguém. Você tá preocupado, mas na metade do ano, muito provavelmente, o Corinthians vai, se abre a acontecer de vender o Yuri, eu acho que é bem possível que isso aconteça, pelo futebol que Sim. ele vem jogando, aí o Corinthians vai ter que se preocupar com Eu isso. acho que é aí que tá. Vai depender muito da Libertadores do Corinthians. E do Yuri também. Então, eu vou manter essa opinião. Se o Corinthians fizer uma Libertadores, como tem se desenhado na expectativa do torcedor, que é uma Libertadores de você avançar para fases mais agudas, o Yuri não sai. Se o Corinthians fizer uma fase de grupos ruim, não classifica, Vai pra uma fica em terceiro, Sul-Americana. aí eu acho que o Yuri vai embora. Não, aí depende da proposta. Para mim, o termômetro... Se chegar uma proposta de 30 milhões de euros pelo Yuri, Aí tem que o Corinthians vem vender. na hora. Eu não sei. Na hora. Vende na hora. Se estiver na Libertadores bem... Não, olha, o Corinthians é um time endividado, precisa de dinheiro. O dinheiro que entra é bloqueado por Claro, várias ações da justiça. O Corinthians tem tido muitas dificuldades financeiras. Eu acho que se aparecer uma proposta de 30 milhões de euros, ele vem. Mas eu não venderia. Eu Não, também aí- não Sabe por quê, venderia. Sormani? Por causa disso. Pô, se eu tô com um time legal, pô, o time do Corinthians tá todo mundo vendo que tá leve, tá solto, tá chamando a torcida pra se empolgar e com razão de novo. Provavelmente será campeão paulista, tá? Já tô dando meu veredito aqui. Eu tenho, não sei, mas esperar um pouquinho mais. Não, sim, é que você tá. Eu acho que o Corinthians vai ser fiquei campeão mu- paulista esse ano. Mas, enfim.
e ainda com essa chance de fazer uma Libertadores, que o Corinthians precisa, de novo, fazer uma Libertadores para quebrar esse estigma do time que vai chegar na Libertadores, só ficou naquele ponto fora da curva, etc e tal, o Yuri Alberto é fundamental. Eu concordo. Fundamental. Quem diria que a gente estaria falando isso hoje? Não, ele que tá falando isso. Eu não acho tudo isso, não. Eu acho que ele é bom jogador. Mas ele Jogador pro Corinthians fundamental, pra mim... Eu acho fundamental. É o Memphis, entendeu? Ele é o cara que faz a diferença. Claro. Ele é o cara. Eu não vejo tudo isso que fazia. Por exemplo, ontem... O Facincani ontem defendeu o Yuri Alberto na seleção. Eu não acho tudo isso. Respeito. Eu não acho tudo isso, entendeu? Isso, por exemplo, eu tô fora dessa opinião. Isso eu quero deixar claro. Mas vamos fazer uma enquetezinha aqui rápida, Sormani. Melhor três centroavantes bons pra cacete hoje jogando no Brasil. Jogando no Brasil? É. O Flavinho é uma posição. Não entra ele? Então, o Pedro não tá jogando. Então o Yuri tá entre eles. Sem dúvida que sim. Eu acho que o ano que o Yuri Alberto faz é muito legal, eu concordo com tudo isso. Agora, eu acho que ele não... Se o Corinthians é dependente do Yuri Alberto, esse time não vai longe, gente. Esse time não vai longe. Mas o Yuri não evoluiu a esse ponto? Evoluiu. Eu concordo com você. Eu só acho que ele não está nesse estágio, nesse patamar que vocês acham, entendeu? Eu respeito a opinião. Respeito. Não estou dizendo que a minha opinião tem que prevalecer ou que ela é única e verdadeira. Não. Eu não vejo isso. Eu, por exemplo, gosto do Romero. Tem gente que não gosta. Entendeu? Tem gente que não gosta. Tem muito corintiano que acha que ele joga só com o nome. Aliás, nome ele nem tem, né? Ele joga com base no que ele fez no passado. Eu não acho, entendeu? É questão de gosto. É questão de predileção. Ele está jogando bem? Está. Tem feito gols decisivos? Sim, fez 2 gols contra o Santos. Na vitória 2-1. Foi lá. Carimbou. Mas eu me preocupo achar que... Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Ele tem 3 gols em clássicos de 4 disputados. Eu acho que o Yuri Alberto tem sido muito importante, cara. Muito mesmo. Nessa dupla eu acho que sim. Aí. Eu acho que, assim, o Garro é mais importante pro time do que o Yuri. Mas quem faz mais gols é o Yuri. Então, se ele sair do time, acredito que vai ficar um pouco deficiente. Porque não tem outro centroavante. Obviamente, o Yuri não está jogando como centroavante, ele está jogando mais como ponta, junto com o Memphis. Mas não dá para colocar o Héctor como titular, não dá para colocar o Pedro Raul como titular. Contra o São Bernardo, o Yuri não jogou porque foi expulso contra o Palmeiras. E o Corinthians resolveu com quem? Com Memphis e Romero. 2-0 no final do jogo. Contra o Santos, eu acho que o Yuri... O Corinthians em si não jogou tão bem como você falou, e eu concordo. Só que das 2 oportunidades que o Yuri teve, ele marcou. Aí que tá a diferença. Contra o Palmeiras, o Corinthians também, eu não acho que jogou bem. Não acho que jogou bem, acho que merecia e tinha capacidade de jogar muito melhor. Ele foi expulso, ele atrapalhou o time, eu achei. O Thales não fez nada quando ele entrou, porque depois ele foi expulso e morreu o time, matou o time. Mas assim, acontece, não tem muito o que reclamar, né? Eu acho que ele foi burro, não tem outra palavra, assim, pra falar, do Yuri contra o Palmeiras. Sim. Só que quando ele estava lá, ele esteve lá, ele fez o gol. Ele teve 2 oportunidades, uma o Everton defendeu, a outra ele fez. Essa é a diferença. Ele está fazendo gols. E eu acho que ele é muito importante, e eu concordo com você. Se o Corinthians chegar com for muito bem na Libertadores, ele fica. E até o final do ano. Eu acho isso. A diferença, o senhor Manés. Vamos lá. Vamos responder a pergunta do Edu? Sim. Rapidamente, porque a Elô estava falando de lateral esquerdo. Não. Pessoal, uma pergunta. E o Palácios ainda está machucado? De lateral estamos a pé. Só a torcida do Flavio e do Sormani para nos salvar. Não. Palácios? Ele foi relacionado contra a Portuguesa, mas... Ele tá pegando ritmo, por exemplo. Tá treinando ele já, tá treinando muito, só que ele não tá sendo utilizado ainda, né? A gente precisa ver por que isso tá acontecendo. Inclusive, o Corinthians tá interessado em um outro lateral esquerdo. Não sei se vocês chegaram a ver. O Henrileri, que não joga desde maio do ano passado. Exato. Vale a pena? Foi uma pauta que eu fiquei pensando nisso, né? Porque ele faz 9 meses que ele não joga. Ele não entra em campo faz 9 meses. E não é de lesão. O problema não é com lesão. Não, é por outras opções. Técnica. No Getafe da Espanha, não é? Da Espanha. Eu não sei se vale a pena, porque o Corinthians liberaria o Matheus Bidu, que pra mim, entre os 3, é o que mais está jogando bola. Falhou contra o São Paulo,
Depois ele não entrou, ele entrou só contra a Portuguesa com o time reserva. Então o Hugo jogou contra o Palmeiras, jogou contra o São Bernardo e tá tendo mais sequência. Elô, não gosto do Hugo. Não acho ele um bom jogador. Nem eu. Eu acho ele burro. Eu acho que ele toma decisões precipitadas. E eu não acho que ele tem que ser titular do Corinthians. Entre ele e Bidu, eu sou muito mais Bidu. Ele é burro. Ele é burro. Perdão, peço perdão ao Hugo, à família do Hugo, mas até a família deve achar ele burro, né? Porra. Tá vendo? Estamos revelando um novo fenômeno. Eu gosto disso. Né, Surubano? Gostamos de Isso aí, sinceridade é tudo. De adjetivos bons, né? Exatamente. Você Então, ontem meio com um vampiresco. O que você acha sobre essa contratação? Do Anrileri? Vamos lá. O Anrileri jogou no River Plate entre 2019 e 2021. O Anrileri era um lateral extremamente ofensivo. Ele foi um dos melhores armadores e passadores de gol mesmo, né? Que é a assistência. Tem quantos anos, Gabriel? 30. Tá com 30. E ele foi eleito 2 vezes seguidas melhor lateral esquerdo da Libertadores. Da Libertadores. O Anrileri é muito bom de bola. Eu, de fato, não sei o que está acontecendo para ele não ter a sequência no Retafe. A gente sabe que... Quem conhece ele é o Ramon Dias e... Isso, ele que pediu o Ramon. O Ramon que pediu. Sim, é um cara, enfim, conhecidíssimo lá. Se o Corinthians traz o Anrileri, bom, o cara tem problema físico? Não. O cara tem problema de lesão? Não. Qual é o problema? O treinador não gosta de mim. Não, vem pra cá, joga aqui. Que o treinador pra mim, gosta. é um acréscimo. E aqui o treinador gosta. Exato, é um acréscimo gigantesco, porque ele é muito melhor que o Bidu e que o Hugo juntos. Sim. Então, traz um lateral que tem um perfil pra até... às vezes vale a pena, cara, uma aposta dessa. Vale, né? Vale. Então, assim, pra quem tem Hugo e Bidu, pô, vamos tentar o Anrileri. Eu acho que vale. Bastante. Por exemplo, o Palmeiras tem um lateral esquerdo. Mundial. Não tem mundial. É o Piqueires. Escuta, mas aí como é que é a situação do Anrileri? Ele vem na faixa? Viria na faixa. Viria na faixa por empréstimo, viria por empréstimo até o final. Opção com compra. Opção de compra, exato. Eu acho que seria uma ótima. É aquela opção de mercado que você fala, olha, pelo que eu já vi, se o cara tá bem, não tem lesão, não tem nenhum problema crônico, alguma coisa que impeça de jogar, meu irmão, vem pra cá e tem sua chance aí. Vamos ver se você joga. Aproveita a chance de novo. Às vezes funciona, cara. Às vezes funciona. Eu acho que pode até funcionar. O ponto é, na minha visão, teria que emprestar o Hugo, emprestar o Palácios. O Bidu seria o reserva dessa posição. Na minha visão, o Bidu não pode ser dispensado. Assim, não tô falando, nossa, o Bidu é um ótimo jogador. Não, mas das opções que tem na lateral esquerda, ele é o que mais fez gols. O Hugo não fez gol nenhum, o Palácios nem jogou. Então, eu acho que ele pode ser mais útil numa reserva do que o Hugo, que eu já acabei de, falar o que eu acho sobre o Hugo. E o Palácios, que não joga. Não joga, ninguém sabe não joga. Se é ruim, se... não dá pra saber. Ele jogou um jogo com o São Bernardo. E depois, esse ano, ele voltou, jogou dois tempos, uns 60 minutos, 70 no máximo, e não joga. Não dá pra saber se ele é bom ou não. Eu acho que é um erro o Corinthians rescindir assim com o Bidu, liberar ele no final do ano. Mas eu acho que precisa reforçar a lateral. Eu acho que a prioridade, na verdade, é a lateral direita e a zaga, que precisa contratar. Eu acho que se tem possibilidade de contratar um lateral esquerdo, tem possibilidade de contratar um zagueiro, que eu acho que precisa muito mais. O Corinthians tem o Ramalho. Sim. O Choca, que você acabou de falar que é bom jogador, e o Gustavo Henrique. E o Kaká. Mas aí tem o Kaká também. Sim. São três zagueiros bons. Concorda? O Gustavo Henrique tem esse problema de lesão. Ele lesiona muito. Mas eu tava vendo as imagens aí do treino, ele tá treinando. E tem o Félix Torres também. E o Félix Torres, que é jogador da seleção do Equador e tudo mais. Eu acho que o Corinthians precisa primeiro, torcer pro Gustavo Henrique não se lesionar tanto. Sim. Porque eu acho que uma zaga, ele e o Ramalho, é uma zaga legal. Legal. Concordo com você que a lateral esquerda do Corinthians é problema. Mas eu acho que o Mateuzinho no lado direito dá conta do recado. Não tem lateral direito no Brasil. Não tem. Eu acho que o Mateuzinho só não tem reserva. Então, pode ser. eu acho que mas a base serve pra quê? Exato. Entrou o Jacaré, que é o João Vitor. Ele fez o que deu pra fazer, né? Entrou pouco no tempo, acho que entrou 20 minutos. Tomou um empate em campo,
mas não foi na lateral dele, né? Foi o Bidu que perdeu a bola e, enfim. Acho que o Jacaré tem que ser lapidado. Não dá pra falar se ele é bom ou não. Foi titular contra o Novo Horizontino e entrou agora contra a Portuguesa. Elô, quando a gente fala assim, o jogador tem que ser lapidado, né? Eu tô meio que vacinado com essa frase. O lapidado é assim... Entendeu? O lapidado aqui não vai chegar a lugar algum. Vamos, convenhamos. É o médio. Vai ser o nota 5,5 para 6 com muita força. Lateral tem que ser aquele cara que você olha e fala assim, bom, chegou com impacto, né? Como o Carrijo chegou com impacto no meio campo. Como o Garro chegou com impacto quando entrou. Quando o Memphis entrou. O jogador tem que te trazer impacto dentro da função dele. Entendeu? Então o Corinthians precisa de um lateral de impacto. Sim. Não Seja tem. direito, Não tem. Não tem. Pode Não ser. existe. Não tem. Não existe. Não existe. Esse jogador ficou no passado. Não tem. Não tem. Não sei. A seleção brasileira não tem um lateral direito. Desde o não tem Cafu, a mesmo. seleção brasileira não tem um lateral direito. Ok, mas assim... Entendeu? mas O futebol brasileiro não produz mais. O Danilo veio pra Entendeu? cá, pro Flamengo, um lateral direito, jogando na zaga e tá fazendo fumaça no Flamengo. Não, ele tá jogando de zagueiro. Sim, mas ele tá... Mas chegou com impacto. Cheguei pra ser dono da posição. Sim, mas pra jogar de zagueiro. A gente tá falando de lateral. Não, mas de lateral também jogaria bem. Como Não o Wesley- está jogando mais. Como o Wesley é um lateral de impacto no Flamengo hoje. O Wesley, eu O Wesley concordo tá com você. jogando Mas bem. há quanto tempo o Wesley vem jogando no time do Flamengo? Ele tá desempenhando, com o deslanchou Felipe, agora. Claro, Sim. mas... Entendeu? mas- No segundo semestre do ano passado. Não existe esse jogador. Tanto que o Palmeiras já buscou o Vinha, que tá lá no Flamengo. O Flamengo tem lateral. O Vinha tá no Flamengo ainda, Tá. né? Tá no Flamengo, é a terceira Vinha, opção. Ayrton Lucas e o Alexandre. Eu acho que seria muito interessante pro Corinthians contratar o Vinha. O Vinha. Muito. Isso seria muito legal. interessante. Então, Isso seria legal. Tá lá meio que não Tá lá, são 3 jogadores. Ele não vai jogar. Mas o Compõe Vinha faz com- 4 temporadas que não joga. Esse que é o problema. Desde que ele saiu do Palmeiras, entendeu? Mas ele é bom jogador, a gente sabe disso. Seleção do Uruguai e tudo mais. Claro, tem bagagem. Valeria a pena o Corinthians fazer um investimento desse. Agora, lateral direito, cara, não tem. Mas Não tem. o Fagner era o reserva. O Fagner foi embora. Ele preferiu ser reserva do Cruzeiro do que ser reserva do Corinthians. Pra mim, diz muito sobre ele. E o reserva agora é o Léo Maná, que pra mim é péssimo. Não, então, não tem. eu Sabe, acho que precisa muito contratar O um Elô, lateral direito. quanto o Corinthians não gasta por temporada com a sua base? É vice-campeão da Copinha. Não é possível que você tenha que contratar jogador pra todas as posições. Ai, mas Tudo bem, tem o Bidon. Legal, show, beleza, tem o Bidon. Quem mais que tá lá? Da base que tá jogando? entrou o Bahia, entrou esse Jacaré. Não, tudo bem. Não tô perguntando de quem entrou. Tô perguntando de quem tá lá, se firmou e você fala assim, esse cara é titular. Você só fala o Bidon. Só o Bidon. Só o Bidon. De base, né? É. Tinha o Wesley ano passado. A base do Corinthians, a cada ano que passa, ela tem revelado menos jogadores diferentes. E é uma base que revela Diferente. muito. Sempre revelou Muito. jogadores diferentes. Agora, precisa do lateral esquerdo, vamos contratar. Precisa do lateral direito, vamos contratar. Precisa do zagueiro central, vamos contratar. Então. Se o Yuri for embora, nós precisamos contratar um centroavante. Então, acaba com a base, velho. Fecha a base. É isso que eu tô falando. Eu acho que a copinha do Corinthians foi muito abaixo do esperado. E mesmo chegando na final, acredito que o desempenho não foi tão bom. Os jogadores. No final tomou 3 Você, gols de quer, você cabeça. tá falando de lateral direito. Você quer o lateral direito que chegaria, pelo que eu vi, fez uma grande temporada que eu contrataria, se pode ser de impacto ou não, lateral direito do Racing. O Martirena. Ele é Verdade. um bom lateral. Ele é ofensivo. Ele é da linha do Arnilé. Pois é, aí Mas- chega aqui e mas não foi joga mal, mas nada. O Léo Godoy jogava lá no Estudiantes com o Não, Roleza. esse daí não dá. Foi líder em assistência, fez gol no campeonato. Aí ele veio pro Atlético Paranaense e não joga nada. Tá no Santos agora não joga nada. Então, mas aí você tem que pegar um treinador que enxerga o melhor do que o cara já teve. Quando eu falo lateral direito de impacto, não é um cara que vai fazer 47 gols, tipo o Frimpong do Leverkusen, que é um monstro. Não é isso. Mas um cara que te passe segurança na posição. Que não te gere esse tipo de, puta, será que esse jogo ele vai estar bem? Não, que você priorize a regularidade. Né? Esse cara, o ano passado todo, em vários jogos do Racing que eu vi, era um jogador regular. Bom de bola. Fala, pô, esse cara me valeria testar aqui, como centroavante lá o Martínez. Lateral esquerdo, a gente fala, não tem. Tem, o Internacional, sem querer, arranjou um lateral desconhecido, Muito bom. que é o Bernabé, que é ótimo jogador. Ótimo, tava lá no Celtic, emprestado, opção. Então as pessoas têm que ser, Sormani, criativas, elas são pagas pra isso. Então, aí você tá vendo? Criativos. Você citou 2 laterais.
argentinos. A gente não produz mais... E o Brasil sempre se notabilizou por ter grandes laterais. Carlos Alberto Torres, Djalma Santos, Carlos Alberto Torres, Leandro, Cafu,